hidrográficas do Brasil, a gente tem que ver algumas definições. Então vamos ver, regiões hidrográficas brasileiras. Primeira coisa, o que é uma região hidrográfica? Tá? É um pedaço do território do Brasil que tem uma demarcação para fins administrativos. Tudo bem? Então, para você fazer gestão em cima daquele território, controlar principalmente o uso da água, como que está sendo feito o uso dessa água, se tem algum conflito pelo uso da água, se está faltando, se está usando mais do que a natureza consegue repor. Então, todo esse controle de uso da água é feito em cima das regiões hidrográficas, das bacias hidrográficas. Tá? Para isso, existem até alguns comitês de bacias hidrográficas que trabalham individualmente dentro de cada bacia, de cada rio. A gente já vai ver aqui o que é uma bacia hidrográfica, mas eles são muito necessários porque muitas vezes um rio passa em mais de uma cidade, às vezes passa em mais de um estado, às vezes passa em mais de um país. Então, para você controlar as águas desse rio, não adianta só o prefeito de uma cidade ter as suas regras. Se passa por mais de uma cidade, por mais de um país, você tem que ter um comitê que vai englobar toda essa galera para controlar as águas. Tá? Então esses comitês das bacias hidrográficas servem para controlar administrativamente o uso da água. E aí você junta vários comitês e você consegue formar uma região hidrográfica. Tá bom? No Brasil existem mais de 10 regiões hidrográficas, a gente vai vê-las no mapa. Como que elas são demarcadas? Elas são demarcadas de acordo com o relevo. Vamos entender já como é que isso funciona. Tá? Elas são demarcadas de acordo com o relevo. Não se preocupa que vocês não vão ter que demarcar nada. Vocês só precisam saber que elas são demarcadas de acordo com o relevo. Por que isso acontece? Por causa disso aqui. Ó. Olha aqui a figurinha, essa figurinha aqui. Né? Uma bacia hidrográfica é uma bacia. Né? O que é uma bacia? É um treco que você bota água dentro e a água fica lá. Toda a água que você joga em qualquer ponto da bacia cai dentro da mesma bacia. Afinal, a bacia é uma bacia. Né? Se você joga água no cantinho da bacia, ela fica dentro da bacia. Se joga no meio, ela fica dentro da bacia também. É a mesma coisa que uma bacia de um rio. Só que imagina que as bordas da bacia, as bordas da bacia, em vez de serem de plástico, né? Aquela bacia de plástico que a gente usa para lavar roupa, enfim, em vez de ser uma borda de plástico, as bordas da bacia do rio são os relevos. Então, são os morros mais altos, são as serras, são as montanhas. Elas são as bordas da bacia. Então, você pega os relevos mais altos, eles vão fechar uma bacia hidrográfica e dentro desses relevos, dentro dessa bacia, todos os rios que correm ali fazem parte dela. Quer dizer que toda a chuva que cair em qualquer parte dessa bacia hidrográfica vai abastecer aqueles rios. Então a bacia sempre tem um rio principal, que é o rio maior, né? Ó, esse aqui no caso passa aqui pelo meio, ó, é o rio principal. E não importa se chover aqui no alto da bacia ou se chover aqui no meio da bacia, essa chuva aqui, uma hora vai escorrer até o rio principal. Então a ideia de bacia hidrográfica é a ideia de uma parte do relevo onde qualquer chuva que cair ali, ela vai contribuir para as águas do rio principal. Tá bom? Então por isso a gente chama de bacia hidrográfica. É pensar numa bacia, só que para um rio todo. Tá certo? Tudo bem essa questão de bacia hidrográfica? Tá tranquilo? A aula está sendo gravada sim, Ana. Tá gravada. Tá bom? Beleza? Então, bacia hidrográfica é uma porção do espaço cercada por relevos mais altos, onde toda a água que cai ali escorre para o mesmo rio principal. Só que elas não são separadas umas das outras. As bacias hidrográficas na natureza é uma do lado da outra, uma colada na outra. Né? Você tem aqui, por exemplo, ó, opa. Qual era o botão? Qual era o botão? Qual era o botão? Esqueci qual era o botão, vou fazer um slide novo. Vamos ver aqui, então. Calma aí. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Se você tem aqui uma montanha, aí desce, outra montanha, desce, outra montanha, desce,
né? Cada vez que você tem uma subida, você tem um limite entre uma bacia e outra. Você tem um divisor de bacia, que a gente chama. E cada vez que você tem uma descida, você tem a própria bacia. Tá? Então, na natureza, uma bacia é colada na outra, uma do lado da outra. E dentro da mesma bacia passam vários rios, né? Desce um rio daqui, desce outro rio, juntou, vem outro riozinho e tal. Se você der um zoom, aumentar a escala, cada riozinho também tem a sua própria bacia. Entre um riozinho e outro tem um morro aqui. E tem um morrinho aqui. Né? Então o que chove aqui, cai para esse riozinho. O que chove aqui, cai para esse riozinho. E tudo vai cair para o rio principal da bacia. Então o que interessa quando a gente fala de bacia hidrográfica? É a parte do espaço onde toda a água que cair ali vai escorrer para a mesma saída, que é o rio principal. Tá? E na natureza uma bacia é grudada com a outra, uma do lado da outra, separadas pelos divisores, que são as partes mais altas, que vão fazer com que você consiga dividir uma bacia da bacia do lado. Tá? Então, as regiões hidrográficas brasileiras, elas nada mais são do que a junção de várias bacias hidrográficas juntas. Você junta várias, faz uma região enorme. Você fala, a região hidrográfica do Rio Amazonas. Então, são todas as bacias hidrográficas que caem dentro do Rio Amazonas. Por que é tão importante essa questão de bacia hidrográfica? Pelo que eu já falei para vocês antes. Porque dentro da bacia você tem várias cidades. Você não tem uma bacia hidrográfica por cidade. Você tem várias cidades dentro da mesma bacia hidrográfica. Por exemplo, aqui em São Paulo, a bacia hidrográfica do Rio Tietê. Ela vai desde a cidade de São Paulo até antes da cidade de São Paulo e pega o estado de São Paulo praticamente inteiro. Então, muitas vezes a gente vê notícias na televisão de poluição do Rio Tietê passando por cima de pontes, de cidades do interior, longe de São Paulo. Aqui em Salto, que dá mais ou menos 1 hora de Jundiaí, perto de Itu, muitas vezes tem lá reportagens de várias espumas do Rio Tietê passando por cima das pontes da cidade, aquela coisa toda. Mas a poluição não vem de Salto, a poluição vem da região metropolitana de São Paulo. Mas o rio carrega. Então, por isso que a gestão da água tem que ser feita na bacia hidrográfica, e não só na sua cidade. Então, é por isso que a gente vai falar de bacia hidrográfica aqui. Sempre que eu falar de espaço, eu vou falar a bacia hidrográfica do rio tal. Então, vocês não podem pensar que é uma cidade. Vocês têm que pensar que é uma porção bem grande do espaço, e qualquer coisa que vocês fizerem ali vai refletir do rio para frente. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? Sim. Beleza. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Quando vocês forem mexer nos slides, chegando nesse mapinha aqui, esse é o mapinha das regiões hidrográficas do Brasil. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Então eu vou falar dos principais aspectos de cada uma delas. A gente não vai conseguir falar de todas aqui em 1 hora. A gente vai falar, acredito eu, de umas 5, talvez, tá? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na verdade. Está faltando uma ali do lado. Tá? Então são 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 ou 13 agora. Só que a gente vai falar mais ou menos de 5 aqui, o resto fica para aula síncrona. Quando vocês chegarem aqui, vocês podem só botar para o lado e passar de uma por uma, tá? Ou nesse mapa aqui vocês podem clicar na que vocês quiserem. Então, se você vai responder lá alguma pergunta sobre a bacia do Uruguai, sei lá, vem aqui na legenda, é essa verdinha, você clica em cima da bacia do Uruguai, já vai direto para lá. E aí para voltar tem aqui embaixo, ó, retornar para a seleção, aperta aqui, você pode voltar e escolher outra, sei lá, Tocantins, tá? Então você pode escolher uma por uma ou você pode ir passando. Aqui no caso eu vou só passando, tá bom? Vamos lá, vamos começar pela bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas é essa bacia enorme, é a maior bacia que a gente tem no Brasil. Tudo que está dentro desse contorno aqui, tudo que chove aqui dentro, 1 hora vai chegar lá no Rio Amazonas, que é o rio principal. Então não interessa se chover aqui no Mato Grosso, vai para lá. Se chover lá em Roraima, vai para lá. Chover no Amapá, já está lá, né? Chover lá no Acre, vai para lá. Tudo faz parte da mesma bacia hidrográfica. Então é uma característica muito boa aqui, porque ela é uma bacia internacional. Ela está nos limites do Brasil, mas ela vai pegar aqui os países que fazem fronteira também. Então vai pegar aqui a Guiana Francesa,
vai pegar Suriname, vai pegar Venezuela, vai pegar Guiana, tá? Vai pegar a Colômbia, vai pegar o Peru, vai pegar a Bolívia. Esses países também têm rios que fazem parte da região da bacia hidrográfica do Amazonas. Então, o que acontece lá nesses países também vai influenciar o nosso rio aqui no Brasil. Então, é uma bacia internacional, certo? Bom, abrange grande parte da região norte do Brasil, então os estados do norte do Brasil, e também pega um pouco do centro-oeste ali, com o estado do Mato Grosso. O grande destaque dessa bacia, e quando ela aparece, pessoal, é por causa da floresta. Tá? Quando aparecem perguntas relacionadas a regiões hidrográficas, o cara pode perguntar qualquer coisa dentro da região hidrográfica. Com certeza a pergunta vai ter relação com as águas dos rios. Mas no caso da Amazônia, você tem aí a floresta. E a pergunta que cai em cima da floresta é sempre com desmatamento e queimada. Então, quando vocês forem responder perguntas de região hidrográfica, vocês têm que tentar relacionar os acontecimentos que estão ocorrendo ali com a água. Então, região da hidrográfica do Amazonas, desmatamento e queimada está chamando muita atenção ultimamente. Qual a relação disso com a água? Interfere na qualidade da água? Interfere na quantidade de água? Né? Com certeza. Então, uma das coisas que pode aparecer muito aqui na região do Amazonas é a relação floresta-água. Tá bom? Então, ela se destaca pela floresta amazônica, abriga o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, tanto em tamanho quanto em volume de água, tá? E é a região do país que possui mais reservas de floresta e de terras indígenas também. É a região do país que tem maior quantidade de áreas protegidas, não interessa se é para terras indígenas ou para uso sustentável ou para uso nenhum, só de proteção ambiental, tá? Para cada região hidrográfica tem esse mapinha com um monte de cor. Assim, nossa, professor, que confusão. Não, mas isso aí ajuda a gente a ver quais são os impactos dentro dessa bacia. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, toda essa área de verde aqui embaixo, ó, toda essa mancha verde, o que ela quer dizer quando vocês forem ver? Ó, aqui, ó, é a área que apresenta maiores índices de desmatamento. Qual será o impacto do desmatamento para a região hidrográfica do Amazonas? Bom, quando você tira grande parte da floresta, ou a floresta inteira, você vai impactar na qualidade da água, com certeza. Por quê? Então, bota um asterisco aí. Vamos ver aí, ó. Por quê que a retirada da floresta impacta na qualidade da água? Você não precisa nem ir até a floresta para perceber. Você pode fazer uma experiência em casa ou você pode olhar na rua quando chove. Quando a gente tem uma chuva muito forte e você não tem árvore nenhuma para proteger o solo, grande parte desse solo vai escorrer junto com a água, então fica aquela lamaceira toda, né? Junto com ele vai lixo, vai tudo que tiver junto com o solo. Vai pedra, vai planta, vai animal, vai tudo, ainda mais se for uma enchente muito forte. Tudo isso vai para o fundo do rio, tá? Então isso vai assorear o rio. O que é um assoreamento? É deixar o rio mais raso. Então quando você tira a vegetação da floresta, você desprotege o solo, facilita a erosão, que é carregar esse solo embora, né? Esse solo vai perder nutrientes porque não está mais protegido, você desmata, você deixa o solo aberto, então o solo pode perder nutrientes com a erosão, todo esse material vai para o fundo do rio, pode assorear o rio fica muito raso, as enchentes vão ficar muito maiores. Então a questão do desmatamento tem tudo a ver com a qualidade da água e a quantidade de água também, tá? Queimada, mesma coisa, a queimada retira a vegetação e vai fazer com que o solo possa ser transportado e toda aquela cinza, todo aquele material vai ser transportado também para o fundo dos rios, assoreando esses rios e muitas vezes deixando as águas até poluídas, né? Outra consequência do desmatamento é o que vem depois dele. Depois do desmatamento pode vir ou a plantação milho, soja, enfim, algum tipo de agricultura, ou então a criação de animais. Se for uma plantação e usar agrotóxico, usar de um jeito errado, esse agrotóxico em excesso ele vai para a água. Como você não tem vegetação, raiz para segurar essa água, para absorver essa água, esse agrotóxico vai todo para o solo e vai acabar no fundo do rio. Se é usado em muito excesso, com certeza contamina tanto o rio quanto os lençóis freáticos. Porque você tirou a vegetação e botou uma outra atividade sem controle no lugar dela, tá? Causando um baita do impacto para a região hidrográfica. Qual é o problema de você mudar a qualidade da água ou a quantidade dela? Ué, você bebe água, né?
eu bebo água. Se a gente começa a poluir demais as águas com outros usos, o uso que é a dessedentação humana, então você abastecer as áreas urbanas, fica muito prejudicado. Você tratar a água é uma coisa muito cara. Você tem que construir estações enormes. Então, quanto mais você tiver que tratar, maior é o custo, mais trabalho dá. Mais infraestrutura você precisa para isso. Então é muito melhor você controlar na fonte do que você ter que tratar a água depois, dá um baita do impacto. Isso que eu estou falando só das cidades, né? A gente pode pensar nos animais, nas plantas que também vão sofrer com isso, com certeza. Se você tira a quantidade de água, porque fez o desmatamento, um dos principais pontos negativos é a geração de energia. Então, a energia hidroelétrica, quando a gente fala das energias elétricas geradas pelas águas, quando você baixa muito o nível do reservatório, você tem menos geração de energia e aí a gente fica ferrado. Como é que nós vamos carregar nosso celular? Não dá, né? Então, diminuindo a qualidade prejudica, diminuindo a quantidade também. Isso é uma coisa que vai aparecer muito na região hidrográfica do Rio Amazonas, porque eles vão lidar com o dano à floresta, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Tudo de laranja. Reservas e parques, tá? Reservas naturais, parques de terras indígenas, enfim, tudo isso. Rosinha, mineração. Então aqui a gente tem uma mancha rosa de mineração. Não é só nessa região aqui da parte norte do Brasil que a gente tem mineração. A gente tem no Pará também, aqui na bacia logo ao lado, tá? Mas tem grandes áreas de mineração aqui na região norte. A região norte lá sofre muito com essa pressão para mineração. E mineração vai fazer desmatamento e vai acabar poluindo também. É necessário? Gera economia? Gera absorve, mas tem que ganhar dinheiro, tal, todo esse discurso. Claro, eu sei, né? Mas se vai ser feito dentro de um bioma protegido, que tem uma importância muito grande, tem que ser uma atividade extremamente controlada. Senão os danos eles são muito altos, acaba ficando mais caro para você arrumar o dano do que para você ganhar dinheiro explorando lá, né? Você gasta mais do que ganha. Então é uma coisa que é um conflito muito grande dentro da região hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Então a gente tem o conflito do desmatamento, queimada e da mineração. Aqui nessas áreas mais um vermelhinho sem cor aqui, ó, baixos percentuais de coleta de esgoto nas capitais e centros urbanos. Então a gente tem aqui Boa Vista, capital de Roraima, né? Manaus. Oba! Professor, a Duda Mendes está perguntando se não tem jeito de colocar a vegetação no lugar de novo. Tipo, replantar, sei lá. Eu acho que não, porque o senhor acabou de falar que tem a contaminação do solo, certo? Contaminação do solo e da água, então não cresce nada. O solo fica estéril, não é? Isso, vamos por partes. Se você desmata, você pode depois reflorestar. Não tem nenhum problema, pode reflorestar. Não vai ser uma floresta igual a que tinha antes. Então, ela não vai funcionar do mesmo jeito. Só que presta atenção quando a gente anda de ônibus pelas estradas aqui de São Paulo, a gente vê bastante reflorestamento. E é fácil você perceber se é um reflorestamento. Você vê de longe, as árvores são todas iguais, todas do mesmo tamanho. Você vê um monte de pinheiro enfileirado, um monte de eucalipto, né? Você vê de longe que não é uma floresta normal. As árvores são todas iguais, parece que é uma produção em série de árvores, né? Pode reflorestar? Pode, né? Não tem problema, você pode botar a vegetação de volta. Mas ela não vai ser tão eficiente quanto a anterior, que era muito mais densa, tinha todas as camadas. Lembra quando a gente viu os biomas? Principalmente das florestas pluviais, né? Que tinham vários estratos, né? Então, quando você refloresta, você demora muito tempo para começar a reconstruir esses estratos. Eu lembro que lá no Paraná eu fui numa floresta de pinheiro reflorestada. Ela já tinha 30 anos de reflorestamento. A gente fazia um estudo da universidade lá, justamente com as águas dentro de reflorestamento. O que acontecia com as águas dentro do reflorestamento? Essa floresta de pinheiro tinha 30 anos. E nesses 30 anos, ela só tinha o extrato do pinheiro lá em cima. E ela tinha só um extrato baixinho embaixo, com algumas árvores bem espaçadas, que eram um pouco mais altas do que a gente. E alguns arbustos, pouca coisa. A chuva que caía, ela passava pelo pinheiro, que o pinheiro não protege tanto assim, que nem uma floresta fechada, caía no solo de qualquer jeito. Então, mesmo 30 anos depois, ainda estava muito pouco protegido. Então, você pode reflorestar. É muito feito isso aqui no estado de São Paulo, no Paraná tem muito reflorestamento. Outros estados também tem bastante, só que não é a mesma coisa de antes. Claro que é melhor do que
deixar sem nada, né? Mas se você já prejudicou tanto o solo assim, já está muito contaminado, provavelmente você consegue reflorestar também, só que as árvores não vão se desenvolver do jeito certo, talvez não cresçam muito, não fiquem muito volumosas, vai demorar muito mais para você conseguir criar os estratos. Então, dá para reflorestar? Também dá. O problema é que vai ser meio prejudicado, né? As árvores não vão se desenvolver do jeito que elas se desenvolveriam num solo sem contaminação. Tudo bem? Certo? Geralmente aqui tudo bem? Geralmente aqui na Amazônia, o reflorestamento é mais baixo, porque o pessoal desmata para fazer atividades rurais, né? Para fazer mineração, para fazer plantação, para botar o gado. Então aqui o reflorestamento não é o principal ponto, não, né? Já para a nossa área de São Paulo, para o Paraná, até na Bahia também, já passei por lá e vi bastante reflorestamento, aí eles fazem até para vender. Então o cara tem um terreno, ele refloresta, e aí ele vende essa madeira depois, ou usa para fazer papel, usa de matéria-prima para outras coisas. Às vezes você até compra algumas coisas e está lá, madeira de reflorestamento escrito. Quando compra um papel sulfite, lá no campus tem bastante, né? Tá, papel sulfite de madeira de reflorestamento. Para fazer papel, precisa de madeira. Então, aqui, o pessoal usa até como matéria-prima. No caso lá, a matéria-prima deles, eles não estão interessados em reflorestar, eles estão interessados em abrir espaço para outras atividades. Tá bom? Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, vocês mandem no áudio aí, pode me interromper, tá bom? Que eu não consigo ver o chat, eu estou aqui nos slides. Uma coisa que vai ser muito legal de todas as regiões é que todas elas têm esse gráfico aqui, ó. Isso aqui vai ter tudo a ver com a tarefa de vocês. Para todas elas a gente consegue ver quanto de água é usado para irrigação, para a parte industrial, para a parte urbana, para a parte da atividade rural e para a parte dos animais. Para cada bacia tem isso. E aí o tchan do negócio é lá no final, tem um mapa com todos esses gráficos em cada região. E vocês vão conseguir comparar. E vocês vão conseguir dizer assim, nossa, a região hidrográfica que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, usa muito mais água para a indústria que as outras. Por quê? Nossa, a região do sul do Brasil usa muito mais água para irrigação do que as outras. Por quê? Nossa, a região do centro-oeste usa muita água para os animais no campo. Por que será? Então a gente precisa chegar nesses porquês. Então olha só a região amazônica. Ela tem a maior parte da água para irrigação, 39%. Né? É justamente a parte que a galera vai tirando a vegetação, vai botando a atividade agrícola e aí usa para irrigar. Por que irriga se chove bastante? Né? Irriga para produzir ainda mais. Tudo bem? Irriga para conseguir produzir 2, 3 vezes no ano, sem depender só das chuvas naturais. Tem, claro, uma parte do ano que é um pouquinho mais seco, não chega a secar lá na Amazônia, mas é um pouquinho mais seco. Então o pessoal irriga. Aproveita que os rios têm água o ano todo e usa água para irrigação. Tanto no Brasil quanto no mundo, a maior parte da água usada no mundo é usada para irrigação. Não é usada nas cidades, não é usada na indústria. A maior parte da água no mundo e no Brasil é usada para irrigação. Cerca de 70% de toda a água do mundo é usada para irrigação. Tá? No Brasil também, fica por aí. Nossa. Bastante coisa. Então a maior parte é irrigação. Então aquele alface que você come tem muita água de irrigação ali. Para a Amazônia isso não é um problema, porque lá tem água demais. Mas a gente vai ver que outras regiões hidrográficas vão sofrer um pouco com isso. Tá bom? Então a região da Amazônia, quando a gente fala dos centros urbanos, não tem grandes centros urbanos desenvolvidos por lá. O maior que a gente tem é Manaus. Manaus, que chega a quase 2 milhões de habitantes. É a maior cidade dentro da região hidrográfica do Rio Amazonas. Então é que vai gerar mais impacto quando você falar de área urbana, esgoto, indústria. Tá? Quando a gente fala da região hidrográfica do Paraná, que é onde pega o estado de São Paulo, o Rio Paraná, a região hidrográfica do Rio Paraná pega o estado de São Paulo. A gente vai ver que as áreas urbanas têm um peso muito maior. No caso aqui da região do Amazonas, as áreas urbanas não vão ter tanto impacto assim, porque afinal as cidades que tem lá elas são menores e a maior que tem é Manaus, com mais ou menos 2 milhões de habitantes. Existe o impacto? Existe, mas não tão grande quanto nos outros lugares, tá bom? Então, se falarem de impacto de cidades na Amazônia, pode crer que Manaus é o principal. Uma das grandes pressões, como eu já falei para vocês, vem então do setor primário, avanço da agropecuária, né, a tal da fronteira agrícola, que nós vamos ver mais para frente, que é a agricultura
de larga escala, a pecuária avançando em direção à floresta, gerando desmatamento e aquele asterisco que a gente botou logo atrás, do impacto. E indústria na área, a gente tem um pouco de indústria dentro de Manaus, na chamada Zona Franca de Manaus. Muitas vezes alguns eletrônicos que a gente tem em casa, pode ser alguma televisão, algum celular, até algum computador, se você olhar na etiqueta atrás, está lá, produzido na Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca de Manaus é um polo industrial que tem lá em Manaus, e que, claro, por ser um polo industrial, gera uma poluição que vai impactar as águas dos rios, tá bom? Maravilha. E aí algumas fotos para ilustrar a região hidrográfica do Amazonas, né? Então aqui a abundância de águas o ano todo, os rios não secam, então são rios perenes o ano inteiro, são rios de planície, por isso que os rios de planície fazem, quando a gente vê essas voltas todas aqui, ó, a gente chama de meandro do rio, os meandros do rio, você pode ser filosófico e falar, os meandros da minha vida, né? Então esses meandros do rio são as curvas, isso aqui é muito característico de rio de planície. Quando é rio de planalto, tem um desnível, a água desce mais rápida, então não faz curva. Geralmente o rio faz uma curva muito larga, ou ela vai reta e vai embora, faz cachoeira e tal. Quando é rio de planície, não, ele faz um monte de volta, um monte de curva, é muito bom para navegação, bota um asterisco aí, é muito bom para navegação, todos os rios de planície são ótimos para navegação, e como a região hidrográfica do Amazonas é uma planície enorme, então é muito bom para navegação aqui, ó. Grande parte do transporte nessa região é feita por barco, tá? Tanto transportes largos, grandes, com grandes balsas, tal, tanto esses enormes, quanto transportes locais, com canoas, ou aquelas voadeiras, né, que chamam aqueles barquinhos com motor atrás. Então você tem muito uso das águas para transporte. Em compensação, para geração de energia não é tão bom assim. Para gerar energia, é legal ter um rio de planalto, com uma cachoeira, porque a força da cachoeira vai girar a turbina. Um rio de planície, você pode até fazer uma usina, mas ela não vai ser tão eficiente quanto uma usina no rio de planalto. Tá? Então, um asterisco aí que serve para duas coisas. Planície, bom para navegação, ruim para gerar energia. E essa fotinha aqui para ilustrar a pressão do desmatamento por causa do avanço das atividades primárias de agricultura e pecuária. Tudo bem? Maravilha. Essas fotos são para ilustrar a mineração. Então eu comentei com vocês lá a questão da mineração, que é um dos impactos grandes que tem ali, uma pressão enorme. Quando a gente falar de área rural, a gente vai falar dos minérios, das minerações, dos valores que eles geram e como que é explorado. Isso ainda mais para o final desse módulo. Mas para a gente ver na Amazônia, lembra lá, a gente fez aquela aula de rochas, né? Então lembra, as rochas sedimentares, elas vão ser boas para você achar petróleo, gás. As rochas ígneas, metamórficas, são boas para você achar os metais, né? Ouro, prata, metal, né? Se acha nessas rochas aí. Então olha só na Amazônia. Lembra daquela parte que tinha mineração, na parte norte aqui, ó? Rochas ígneas metamórficas, né? Então você vai ter aí uma pressão, porque justamente a área que você vai achar algum tipo de metal precioso aí, ou algum metal bom para a indústria, né? Então a gente tem isso tanto na parte norte quanto nessa parte mais sudeste aqui. Nessa parte mais sudeste já existe grandes e grandes explorações, tá? As maiores minas estão aí. E aqui está uma fotinha dela, aqui ó, Mina dos Carajás no Pará, no meio da floresta amazônica, tá bom? Então uma das maiores minas do mundo aí de exploração de ferro. Então a Vale do Rio Doce, enfim, outras empresas exploram aí, tiram ferro pra caramba, botam num trem, e esse trem vem até aqui o porto, aqui no Maranhão, e manda o ferro para Estados Unidos, para a Europa, para a China, enfim, vai para o mundo todo, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de ferro do planeta, tanto do ferro quanto do minério, de onde você extrai o ferro. Muitos deles saem daí, tá? Da nossa região amazônica, tá bom? Maravilha! Região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Maravilha! A minha vontade, pessoal, era botar vocês num ônibus e a gente ia até aqui, essa do Tocantins-Araguaia. Tinha vontade de levar vocês lá, porque muda bastante a paisagem e dá pra gente aprender bastante coisa no caminho, mas infelizmente não dá pra fazer isso, mas ia ser muito bom se desse, né? Essa bacia aqui
ela vem desde o centro-oeste do Brasil e vai lá desaguar lá no fim do Rio Amazonas. Então abrange os estados do centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, tá? Pega também o Pará e o Tocantins da região norte e pega uma partezinha pequena do estado do Maranhão. Deixa eu ligar o computador na tomada. Nossa. Pega uma partezinha do estado do Maranhão. Então pega o Brasil Central aí, né? Pega o Brasilzão Central. É uma bacia que pega o bioma do Cerrado. Então a gente lembra lá que a gente falou de bioma? O Cerrado é o quê? Uma parte do ano úmida, uma parte do ano mais seca. Então você já pode pensar assim, pô, como será o gráfico dessa bacia de uso de água? Você tem uma parte do ano úmida, uma parte do ano mais seca. A da Amazônia era úmida o ano todo. E essa? Como é que vai ser a água então? Será que eu vou usar mais ou menos para irrigação? Né? Usa bem mais para irrigação. Olha aí, 56% usado para irrigação. Isso aí é muito mais do que a outra bacia. Por quê? Justamente está no bioma do Cerrado. Então, quando o cara pergunta para vocês assim, fale lá, cai numa questão de prova, fale lá sobre os usos da bacia do Tocantins. Você vai falar, puta que pariu, você nem onde fica o Tocantins, né? Você tem que ter uma ideia lá do clima. Lá do clima, que lembra que para demarcar os biomas a gente usa o clima. Se está próximo do Equador, vai chover o ano todo. Quando você vai vindo para o trópico, você vai ter um período seco e um úmido. Então, você está descendo um pouco do Equador em direção ao trópico, você está caindo no Cerrado, você tem um período seco durante o ano. Claro que aí você vai ter que usar mais água para fazer agricultura. E o Brasil faz muita agricultura. Então, quanto mais você vai descer, você vai ter esse período seco. Se são regiões que produzem bastante, é claro que elas vão usar bastante água para irrigação. Tá? Então aqui a gente tem mais da metade para irrigação, uma parte boa depois para os animais, né? Então o boi, a vaca, enfim. Tá? E aí uma parte muito pequena para a indústria e depois empatados aqui com o uso urbano e rural. Certo? Essa bacia hidrográfica aqui tem um pouco de produção de mineração também, mas o que vai pegar aqui com ela, quando a gente vê, é a parte verdinha, ó, de irrigação, que afinal é o que mais usa aqui, e a gente está com rios saindo do Planalto Central. Se é um rio saindo do Planalto indo em direção ao Amazonas, uma hora ele vai ter que descer, porque o Amazonas está lá na planície e esses rios aqui estão no Planalto. Então, essa descida do rio de Planalto para rio de planície, você vai ter aí uma parte boa para produção de energia, tá bom? Enquanto o rio não desce, você pode navegar, depois que ele desce, você vai ter produção de energia também. Então, sempre que você falar em rio de Planalto, você já pode pensar, opa, produção de energia, tá bom? Então, a gente tem aqui principais problemas. Vamos lá. Controle de efluentes de indústria e esgoto, onde você tem as principais cidades. Isso vai ser assim no Brasil inteiro, tá, pessoal? Todas as bacias têm problemas de esgoto e poluição industrial. Porque no Brasil inteiro a gente trata muito pouco esgoto. Tudo bem? Inclusive nas regiões sudeste e sul. A porcentagem de esgoto tratado realmente de efluentes industriais, ela é baixa. Então, sempre vai ter um impacto em cima das bacias, tá? Então a gente tem aqui o impacto das cidades, a gente tem aqui o impacto da irrigação, muitas vezes aí gerando conflitos até, porque você tira mais água para a irrigação, prejudica a água que vai para os animais, ou prejudica alguma cidade que está mais à frente no rio, tudo bem? Então tem ali essa racionalização da irrigação, por isso esse controle da irrigação, por isso que tem que ter o uso administrativo da região hidrográfica. Tá? Como está no Brasil Central, bastante produção do meio rural, impacto da irrigação nos centros urbanos. Legal. A área que abrange o Cerrado passa por um período seco, como eu falei, por isso faz necessária a irrigação para manter os cultivos. Por serem rios que nascem em planaltos, viagem em direção à planície, seu desnível é favorável a usinas hidrelétricas. Olha só, a maior usina hidrelétrica 100% brasileira está nessa bacia. Afinal, vai aquela do Rio Amazonas. É água pra caramba. Né? Então, a usina de Tucuruí é a maior usina 100% brasileira. Nossa maior usina é a de Itaipu, né? Mas ela não é 100% brasileira. A gente divide com o nosso vizinho Paraguai. Agora essa aí não. Essa é toda nossa. E como é que você navega em rio de Planalto? Isso acontece em vários rios de Planalto do Brasil. Existem as chamadas eclusas. Tá? Então, a navegação é feita em rio de Planalto? É
É mais difícil? Com certeza. Mais cara também. Então eles fazem as eclusas para as grandes balsas passarem. Olha o tamanho dessa eclusa aqui, ó. É gigante. Não é para você botar um barquinho de papel. Você botar umas balsas dessas daqui, ó. São chamadas de chatas, tá? São chamadas de chatas porque elas são achatadas no fundo, né? E aí são balsas que você bota lá o minério, você bota lá os grãos e vai transportando pelo rio até os portos ou até algum local para mudar de modal. Como é que funciona a eclusa? Abre essa portinha aqui embaixo, ó. Abre essa portinha aqui, abre a porteira, o barquinho entra. Tá aqui o barquinho, vou fazer aqui o barquinho do Cabral. Aqui é o barquinho do Cabral, ó. Ele chegou no Brasil, falou, eu quero explorar os planaltos do Brasil, mas não tenho como explorar ele levando o meu bacalhau, como é que eu faço? Entra aqui na eclusa, Cabral. Cabral entra na eclusa, entrou na eclusa Cabral. Eles fecham a portinha e essa de cima aqui está em outro nível. Como é que o Cabral vai subir esse degrau? Eles começam a bombear água aqui para dentro. Então, depois que o barco entra, eles fecham a portinha, que nem está aqui esse barquinho do lado, ó. O barco entrou, essa porta aqui vai descer, eles vão começar a encher esse negócio. Aí vai encher até aqui em cima. Quando chegar aqui nesse nível, aí o Cabral pode sair feliz da vida para cá. Aqui está o Cabral. Pronto. Pode ir embora, feliz da vida, para outro nível, vender o seu bacalhau. Tá? Então as eclusas, elas são um meio da gente driblar um desnível dos planaltos para fazer navegação. Aqui em São Paulo tem várias, né? No rio Tietê, é o rio de Planalto, e é um rio muito navegável, por incrível que pareça. A gente olha em São Paulo, parece que ele só é navegável para xixi, cocô e sofá, né? Mas ele é navegável para barco também. E é muito usado para navegação para o interior do estado. Tem muitas eclusas porque é o rio de Planalto. Tudo bem? Então, navegação muito mais fácil em rio de planície, que nem do Amazonas. Porém, rio de Planalto, para você fazer, precisa da construção de eclusas, certo? Maravilha. Essa bacia aqui já tem um potencial diferente da anterior. Não tinha isso na anterior. Infelizmente, até poderia ser mais explorado, mas não é, que é a questão turística. Então vocês vão ver que algumas bacias têm uma parcela econômica importante que vem do turismo, e não só da produção rural, da indústria. No caso dessa bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, tem um potencial grande para o turismo, com vários parques nacionais muito famosos. Então essa foto aqui é da Chapada dos Veadeiros, eu que tirei, fui lá umas 3 vezes, vale muito a pena ir. Tá? Um parque super legal, super bem estruturado, bacana demais. Fica em Goiás. Então olha só a cachoeira, muita água. Né? Isso que eu fui no período seco. No período úmido do cerrado, eles nem deixam você andar no parque, porque as cachoeiras elas enchem tanto, os rios enchem tanto, que acabam ficando até perigosos para a galera tomar banho. Sempre tem aquele aloprado que fala, eu vou ficar lá na pedra, e morre. Né? E aí prejudica todo mundo. Então, eles fecham as trilhas no período úmido e abrem no período seco. E mesmo assim, no período seco, tem água pra caramba. Né? Aqui do lado tem o Jalapão, fica no Tocantins. É um outro parque nacional muito legal. Essa foto eu acho que não foi eu que tirei, não. Tem uns caras aí que eu não sei quem é, deve ter pego da internet. Mas fui lá também e não tem estrutura nenhuma, muito difícil você chegar, mas muito bonito. E tem um potencial turístico enorme. E as cidades que tem em volta funcionam por causa desse turismo. Então algumas regiões hidrográficas, principalmente as que estão perto do litoral, vão ter esse potencial. Essa daí é uma das poucas do interior que tem. Tanto a do Tocantins-Araguaia quanto a do Pantanal, elas estão no interior e tem um potencial turístico muito legal, tá bom? Também as praias de rio, né? Ah, professor, só tem praia no mar. Não, praia de rio, fica lotada, né? Quando o rio está na parte seca, criam-se esses bancos de areias enormes, a galera monta essas balsas aqui que tem tobogã, aí você escorrega lá, atropela as crianças, cai na água, aí já vem aquele tiozão que acha que é criança ainda, vai no tobogã, quebra o tobogã, e aí fazem show aqui, ó, essa aglomeração toda aqui antes da pandemia, né? Tem um palco aqui, então tem show na praia, enfim. Então o turismo mexe muito com a economia local nessa bacia do Tocantins-Araguaia. Beleza? E aí aquela foto de Tucuruí maior, né? Só para relembrar que rios de Planalto são bons para geração de energia. Maravilha, isso é muito importante, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Tranquilo? Bora para a próxima. Tá na boa, professor. Pergunta de boa. Vai na fé. Vamos.
Eu precisei que tenha dentista. Vai dentista. É mais importante tirar o bafo do que depois você ver a gravação, né? Sem bafo. Vamos lá. Ai. Eu também preciso de um dentista. Também preciso. Só que eu tô enrolando já, deixa eu ver, há uns 2 anos, né? Mas eu vou. Região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental. Pessoal, os nomes são enormes. Não se preocupa, ninguém vai ter que decorar esse nome, tá? Se isso aparecer alguma questão, o cara vai te dar isso aqui no enunciado, com certeza. Essa região hidrográfica, repara no mapa, pega só o estado do Maranhão e um pouquinho do estado do Pará. Fala, nossa, professor, isso nunca vai aparecer para mim. Isso nunca vai aparecer em nenhuma prova. Quem vai perguntar do Maranhão se eu vou fazer prova em São Paulo, tal? Pergunta, sabe por quê? Porque o cara vai querer saber, quando perguntar assim, né, da água, às vezes do bioma, como eu já falei para vocês. E o Maranhão, ele tem um negócio muito complexo lá, que ele está bem na transição entre Amazônia, Caatinga e Cerrado. Ali você encontra os 3. E eles estão transitando entre um e outro. Então é muito interessante para a questão das águas. Você vai ter uma parte do Maranhão que você vai ter as secas, com os rios temporários, isso vai aparecer quando chover, que é essa parte mais próxima aqui do centro, do sul do Maranhão, né, perto do, mais inserida no sertão do Nordeste, e você vai ter essa parte mais ao norte aqui, muito mais próxima da Amazônia, que você vai ter umidade pra caramba o ano todo. Então é uma região com bastante diferença, diversidade da água, por isso que pode aparecer sim para vocês, tá bom? Olha lá, vamos lá. O que a gente tem aqui de problema? Áreas com risco de desmatamento. Repara que é bem na região mais ao norte, então é a região que pega a parte do bioma da Amazônia. Tá? São Luís, a capital. Esgoto e indústria. Certo? A parte amarela aqui, a parte de demanda de água, é a parte mais para o interior do estado. Então você vai ter aí uma demanda de água maior justamente porque tem mais secas. Né? Então você tem uma demanda de água maior para tirar a sede dos animais, para fazer alguma irrigaçãozinha muito pequena ali dos cultivos de subsistência, tudo bem? E uma parte aqui de demanda industrial, que aí vai ter o impacto da indústria dentro do rio. Claro que os estados do norte do Brasil, norte e alguns estados do nordeste, como o Maranhão, eles não têm muito desenvolvimento industrial. Então não vai ser o grande impacto aqui. O grande impacto dos caras vai ser o quê? Principalmente o desmatamento da floresta amazônica, na parte que eles têm, e a parte da irrigação no trecho mais ao sul, onde vai sofrer um pouco do impacto das secas. Tá bom? Olha aí então o gráfico de demanda de água. Nossa, não tem irrigação, professor, mas se tem a parte mais baixa lá que você falou que tem seca, por que não tem grandes irrigações? Pessoal, quem faz irrigação? É o grande fazendeiro ou é o tiozinho da famíliazinha que está lá só com um sítiozinho plantando feijão e arroz? Quem faz irrigação é o grande cara, o grande fazendeiro. Esses grandes fazendeiros, eles vão se instalar no lugar que tem muita seca? Não. Né? Então, como o Maranhão tem uma parte que já é úmida, ali próxima da Amazônia, não necessita de tanta irrigação assim. O pessoal vai ter o problema do desmatamento, aqueles problemas relacionados a isso com a água. Não necessita de tanta irrigação. A parte mais ao sul, que tem muita seca, as grandes atividades agrícolas não estão lá, porque tem a seca. Né? O clima vai prejudicar muito o desenvolvimento dessa atividade. Então, você também não tem grandes irrigações ali. Então, não é a irrigação que vai tomar a maior parte da nossa água. Tá? É justamente a área rural. A área rural que pega tudo do rural. Né? População rural, enfim, a infraestrutura rural que precisa de água. Pensa numa cidade, né? Tem a sua casa, tem o mercadinho, tem a igreja, tem não sei o quê. Então, no meio rural também. Tem a casinha, tem o sítio, tem a igrejinha, tem a pracinha com a pizzaria, tudo isso também tem no meio rural, né? E tudo isso usa água, tá? Então você tem a parte rural mais simples, usando água nessas regiões hidrográficas com seca. A gente vai ver isso nas outras também, né? Então tem parte rural e parte urbana, com mais destaque. Aí a irrigação não tem tanto destaque, porque muito seca, não vale a pena investir. E a outra parte já está na Amazônia, então já é mais úmida, então tem irrigação, mas não tão importante assim. Água para usar nos animais e pouca indústria, afinal o Maranhão não é conhecido pelas suas grandes indústrias. Né? Então vamos lá. Baixa demanda de irrigação por ausência de grandes projetos. A área ao sul da região já está inserida no polígono das secas, então por isso apresenta pouca quantidade de precipitação e muita evaporação de água. Isso quer dizer, pode chegar até a evaporar mais água do que chover, fica num déficit hídrico.
Tá? O chamado déficit hídrico às vezes, se chove muito pouco, evapora mais do que chove. Tá? As áreas ao norte têm um clima muito mais úmido, então por isso você tem as principais cidades, atividades rurais e industriais, e na ausência de grandes projetos irrigados, uma parte dessa água é usada para os animais. Aquela vaquinha, aquele bode, aquele tatu, né, que está ali tomando água, então eles entram nessa parte aqui da dessedentação animal dos 15%, tá bom? Maravilha. Aqui temos uma imagem de São Luís para representar a maior cidade da região. Graves problemas de contaminação por esgoto. Tá? Tem até uma história de um amigo meu, veio para São Luís. Eu não conheço São Luís, nunca fui lá. Mas ele falou que tem uma parte nova da cidade, que você passa por uma ponte, aí tem aqueles prédios, aquela coisa toda. Você fala, meu Deus, né, que legal, bonitão, tal. Tá a praia na frente, bonitona, e não tinha ninguém no mar. E ele, pô, turistão, né? Ele chegou lá e foi no mar e tal, não sei o que, achou mó legal. Voltou pro hostel que ele estava hospedado e começou a conversar com o cara. Falou, nossa, fui lá depois da ponte, bonito, tem praia, não tinha ninguém, não tem no mar. Aí o cara falou, nossa, você entrou no mar? Ele, entrei. Por isso que não tinha ninguém no mar, o cara falou, porque ali tem muito esgoto, então só entra quem não sabe mesmo, né? O pessoal que mora não entra no mar, mas os turistas, que nem ele, chegaram felizões e entraram no mar. Né? E aí o cara falou, não, porque aqueles prédios todos enormes, maravilhosos que tem lá, não tem tratamento de esgoto quase, né? O tratamento é muito básico, então acaba desaguando tudo ali no mar e o pessoal local mesmo acaba não entrando. Mas os turistões vão lá, né? Então, São Luís é uma capital que tem grandes problemas de esgoto, tudo bem? E quando a gente falou de biomas, eu lembro de ter comentado da mata de cocais, tinha até no nosso exercício, aquela atividade, tinha um exercício que falava sobre mata de cocais, que é justamente a transição da floresta amazônica para as partes mais secas de Cerrado e Caatinga. Tá? Então, como isso existe ali no Maranhão, é uma coisa que faz o Maranhão aparecer nas questões, quando fala da mata de cocais. Então é transição de áreas mais secas para as áreas mais úmidas, e isso vai refletir no uso da água, porque você tem climas que chovem mais, tal, então você vai atrair mais a população, você vai colocar mais cidades, mais indústrias, os seus impactos, vai ter o desmatamento para você botar atividades agrícolas nessa parte mais úmida da mata de cocais. Quando você desce para a parte mais seca, menos atividades grandes e mais atividades pequenas, locais, e vai ter aquele uso de água mais rural mesmo, do rural como um geral, tá bom? Bacia hidrográfica, região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Eu acho que é a mais maravilhosa de todas, né? A que eu quero morar lá. Tentei ir para lá, pedi uma transferência lá para Fortaleza. Eu tenho parente lá em Fortaleza. E aí eu cheguei e fui lá para Fortaleza agora nas férias. E aí eles vacinaram, né? Que eles são mais velhos. Aí já se vacinaram, fui lá ver. E aí eu fui lá no campus, né, mandei mensagem pro campus, falei, por favor, deixa eu vir pra cá, me dá uma vaga, pelo amor de Deus, quero morar aqui. Eles disseram que não, né, então não vou, felizmente. Mas essa bacia aqui do Atlântico Nordeste Oriental abrange os estados do Nordeste que fazem aquela curvinha do Brasil. Então a gente pega ali Alagoas, uma parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, faz aquela curvinha do Brasil que pega ali os ventos alisos e tal, muito boa para fazer geração de energia com vento, nós vamos ver isso mais para frente. Tem uma grande complexidade ambiental aqui, porque é do mesmo jeito do Maranhão. Você pega a área úmida no litoral e para o interior a área bem seca, do sertãozão. Né? Então essa diversidade os caras pegam no pé. Tá? Então o interior faz parte do polígono das secas, então apresenta os rios temporários, chove muito pouco, tal. E o litoral tem mais umidade, então tem os rios perenes, que é rio o ano todo, com água o ano todo. Tá? E aí você já pode imaginar então como é que vai ser o uso da água desse lugar. Ser muito usado para irrigação, depois áreas urbanas. Né? Nossa, professor, mas por que lá no Maranhão então não usava para irrigação também? Se lá também tinha área seca, aqui também tem área seca. Só que a água usada para irrigação aqui é justamente na parte úmida. Tá? Na parte seca, os rios secam totalmente. Então tem irrigação? Tem, mas não é tanto assim. É na parte úmida que tem bastante irrigação, nem no Maranhão. Na parte úmida, onde você tem os grandes projetos, e os grandes projetos usam irrigação. Então, na parte úmida aqui, você tem grandes projetos, e eles usam bastante irrigação. Aqui tem muito mais projetos de
de agricultura grandes do que lá no Maranhão. Aqui tem muita plantação de cana-de-açúcar. Muita plantação de cana-de-açúcar. Quando você viaja pelo Nordeste, pelo litoral, de ônibus ou de carro, você vê cana-de-açúcar até o horizonte. É um mar de cana-de-açúcar. É muita produção de cana-de-açúcar. Tá? Então é muita irrigação que eles têm por lá na parte úmida. Tudo bem? E depois parte urbana, porque tem cidades enormes, de mais de 4 milhões de habitantes. Então a parte urbana vai muito. Aqui repara que a parte industrial já tem um pouquinho mais do que as anteriores. A gente tem aí a região da cidade de Recife e Fortaleza, que são cidades que têm uma quantidade mais significativa de indústrias. E depois os animais e a população rural no geral. Tá? Então vamos lá. A grande demanda de água para irrigação são as grandes plantações na zona da mata. A zona da mata é a parte úmida. Então, lembra aí, a cana-de-açúcar muito de lá. Lembra aquela parte da história, dos engenhos e tal? Pois é, estão até hoje lá. Né? Região hidrográfica, existem grandes aglomerados urbanos, então Recife e Fortaleza, com mais de 4 milhões de pessoas. Né? No interior, as baixas taxas de precipitação, então aquela questão das secas, né? Acaba levando a mais evaporação do que chuva, que traz o nosso déficit hídrico. E aí, para compensar essa baixa precipitação, no interior do Nordeste, dessa região hidrográfica, a gente tem muitos reservatórios para abastecer as cidades. Então, são reservatórios de uso misto. Eles não são para irrigação, só para gerar energia, só para aquilo. Eles são para tudo. Então, eles fazem um grande reservatório enorme, que nem tem essa foto aqui do açude do Castanhão, a baita de um açude enorme, né, um reservatório grandão, e aí usa para tudo. Você usa um pouco para irrigação, você usa um pouco para gerar energia, você usa um pouco para abastecer as cidades. Então você usa para tudo. Tá? Por isso que lá no interiorzão dificulta muito os grandes projetos. Tem irrigação? Tem, muito pouco. Mas para o litoral, você tem grandes projetos com muita irrigação. E tem muito mais que no Maranhão, porque afinal aqui tem muito mais população. Então você vai ter muito mais projetos. Tá bom? Olha aí, ó. Cana-de-açúcar até onde você consegue ver, e depois onde você não consegue ver tem mais. Né? Então aqui na parte úmida, irrigação para cana-de-açúcar, produção de álcool, tanto para o tanque de gasolina do carro, quanto para o tiozinho que fica ali naquele boteco da esquina. Né? São cultivadas nas porções mais úmidas, estão demandando bastante. A região que tem, essa região que tem uma indústria mais expressiva, coisas que representam muito bem essa indústria são os portos. Então aqui a gente tem 2 complexos portuários muito grandes, e que estão justamente junto com essas indústrias. Lá no Ceará a gente tem o complexo do Pecém e no Pernambuco a gente tem o complexo do Suape. Esse do Suape eu não conheço, o do Pecém eu conheço, é bem grande e tem muitas indústrias em volta, são portos novos, esses 2, são portos bem mais modernos que esse porto que a gente tem aqui em Santos, mas são menores. Mas são portos super novos. Tá? Então a região das bacias do Nordeste, principalmente essa, ela está aumentando muito em importância econômica. E isso vai, claro, levar o impacto para cima da água. Até porque, assim como São Luís, as cidades de lá também não têm um tratamento de esgoto muito bom. Tá? Então a gente tem aqui Recife, maravilha de Recife, saudade do carnaval, né? E Fortaleza, 2 cidades com a região metropolitana com mais de 4 milhões de habitantes, que a gente vai ter problemas graves de saneamento e também problemas no abastecimento urbano para a galera beber água. Aqui em Jundiaí eu bebo água da torneira, não sei se vocês bebem, mas lá em Curitiba eu sempre bebi e aqui eu bebo também, né? Não sei se quando eu ficar velho vai dar alguma coisa para aqui dentro, mas eu bebo. Mas lá em Fortaleza não dá para beber não, porque a água é um pouco salobra, ela tem um gosto diferente. Justamente porque o pessoal tira tanta água para o abastecimento urbano, só que não chove tanto assim na bacia, mas eles retiram muita água do subsolo. E aí a água do mar infiltra pelo subsolo. Então ela acaba tornando o lençol freático salobro, um pouquinho salgado. E isso reflete na torneira. Né? Quando você vai lavar o cabelo fica meio assim também, né? Tal. Dá para beber a água, ela não é poluída, ela só tem um gostinho diferente. Né? Então, não é recomendável, tá? E para lavar o cabelo também fica meio esquisito o cabelo, mas aí você passa um cremezinho lá e tá beleza, né? Ou então não lava, espera ele criar uma crosta e aí você fica com um dread natural, não precisa lavar mais, nunca mais na vida, né?
E aqui um potencial turístico enorme também, não é à toa que a gente sempre escuta falar das praias do Nordeste, blá 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 blá. Né? Então aqui tem duas fotos, uma de Porto de Galinhas em Pernambuco, que é sensacional esse lugar. Um dia que vocês puderem ir, pega um ônibus e vai, pega uma moto e vai, pega um cavalo e vai, sei lá, vai andando de bicicleta, dá para chegar, né? Demora, mas chega. É muito bonito, então um potencial turístico enorme. E aqui Canoa Quebrada, lá no Ceará, que foi para onde eu pedi transferência, tem um campus lá e eles disseram que não, né? Mas imagina, que legal. Então, potenciais turísticos enormes relacionados à praia. Qual é o problema disso com a água? É o mesmo problema que a gente vai ter também nas bacias hidrográficas aqui no sul do Brasil, Santa Catarina. O uso extensivo da água. Quando você tem esses locais turísticos relacionados à água, você tem, no verão, aumento muito grande da população. Então você tem essas cidades pequenininhas, que nem tem aqui a praia de Canoa Quebrada, em Aracati, a população aumenta quase 100% na temporada alta mesmo, né? Porto de Galinhas também, então vai ter uma demanda de água muito alta. Água para o pessoal beber, tomar banho, consumir. Então você acaba tendo um problema na oferta de água, muitas vezes com falta de água para as áreas urbanas por causa dessa grande demanda, e também aumenta muito mais o impacto na poluição dos rios e aí dos mares também, que recebem água dos rios, né? Repara que é um impacto diferente do que aquele que a gente estava falando lá na bacia amazônica dos agrotóxicos. Aqui você vai ter um impacto causado pela atividade turística e pelo não tratamento correto dos esgotos. Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilo? Bom, são 3h11. Vamos falar de mais uma. E aí a gente fecha com 1, 2, 3, 4, 5. E aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para aula assíncrona. Tá? Então fica aqui 5 aqui, 7 para aula assíncrona. Tudo bem? Vamos fazer essa daqui a última. Tá bom? Região hidrográfica do Parnaíba. Essa aqui, eu acho que se desse para eu levar vocês, também levava. Eu ainda tenho dúvida de qual é a mais bonita, se é do Tocantins ou se é do Parnaíba. Tem umas paisagens lá fenomenais que todo mundo deveria ver. Inclusive, aquela parte da Mata Atlântica dentro do Piauí, que eu fiquei até com dúvida quando vocês apresentaram. E aí eu fui ver que realmente tinha. E aí eu lembrei que eu passei lá. Eu tenho foto, não daquele canyon que tinha mostrado no trabalho, mas de outro lugar. Toda a Serra Chapada das Confusões. E eu tenho foto disso lá. É muito bonito ver a Mata Atlântica junto com a Caatinga. Você olha de cima, a Mata Atlântica acompanha o rio, então parece que são rios verdes do meio da Caatinga, é muito legal. São as chamadas veredas. Então a gente tem aí o impacto da água dentro dos biomas, né? A Mata Atlântica ela só vive onde tem água. Então dentro do sertão, onde você tem acúmulo de água, você vai ter Mata Atlântica. E o Piauí tem uma característica muito interessante, a gente vai ver aqui, que mesmo não chovendo e os rios sendo temporários, tem muita água. Vamos ver se vocês conseguem responder para mim esse desafio da sala, vai vir já, para a gente fechar a aula. Né? Então essa bacia abrange praticamente não, todo o estado do Piauí, né? Um pedacinho do Ceará aqui do lado, e um pedacinho do Maranhão. Tudo bem? Então a bacia aqui pega áreas úmidas aqui em cima, próximo do litoral, mas a maior parte dela é área seca do polígono das secas com Caatinga da Braba. Caatinga da Braba, né? Aquela que você vai andar, é aqueles cactos da Braba mesmo, né? Pedra no chão, bode bravo, aquela coisa toda, tudo dentro aí dessa bacia. Lá no litoral você tem mangue e tal, você tem rio perene, rio aguando todo. Para o interior, por causa da seca, os rios temporários, tá bom? Como é que você imagina então aqui o uso da água? Muita irrigação, porque a área do litoral usa bastante, tá? A bacia hidrográfica que está próxima do estado do Ceará, está próximo do estado do Pernambuco, usa bastante, e tem uma área de seca enorme, né, dentro dessa bacia. O governo incentiva muito, tem muitas injeções de dinheiro do governo federal e do governo local para criar poços. Não necessariamente para irrigação apenas, né? São de uso misto também. Então usa para os animais, usa para a galera do meio rural. Tá? Então a gente tem aqui 64% para irrigação, urbanização e rural mais ou menos empatado, indústria praticamente ausente,
nessa bacia hidrográfica e 10% para as vaquinhas. Tá bom? Problemas que temos aqui. Bom, lá onde tem a capital, Teresina, mesmo problema de sempre, né? Lançamento de esgotos e tal, efluentes industriais, mesmo tendo pouca indústria, tá? Um potencial turístico até relativamente grande aqui no delta do rio. Eu conheço lá também, é bonito, vale a pena dar uma visitada, só que é longe pra caramba, é difícil chegar, né? Mas tem um potencial turístico, mas não é o principal aqui da região, não é que nem nas outras regiões, onde você tem aquela coisa toda, propaganda para o Brasil e para o mundo inteiro. Não, mas tem um potencial turístico sim, regional bem grande ali, tá bom? E a gente tem aqui, principalmente, onde vai entrar o desafio da sala, o seguinte, ó, área crítica referente à oferta de água. Baixa produtividade, então, das produções agrícolas por causa do baixo volume de chuva, polígono das secas. Tá? Então aí você tem que definir algumas metas e tem muita briga para usar a água. Eu lembro, inclusive, quando eu estava morando lá, uma parte da faculdade eu fiz lá em Fortaleza, lá na Federal do Ceará. Eu lembro de assistir o programa da Ana Maria Braga uma vez, que eu estava... É aquela vez que você acorda cedo, liga a TV e está passando, você fica assistindo. E passou uma reportagem sobre briga por água no interior do estado. Naquela foto que eu mostrei daquele açude Castanhão, era bem ali. Eles fazem esses açudes e eles fazem canais que vão até Fortaleza para levar água até lá. Só que esse canal passa no meio da Caatinga Braba, né? No meio do lugar com seca. E o pessoal que mora nesse meio vai pegar água do canal, vai botar os animais no canal, vai tomar banho no canal, enfim. Só que não pode, porque essa água vai para abastecer a capital. Então gera um conflito aí. O canal é até cercado, quem administra é o governo federal, então são as forças armadas que vão lá proteger o canal. Então fica aquela briga entre a galera que mora no interior quebrando a cerca e pegando a água, e o governo indo lá fazendo a cerca e proibindo o cara de usar a água que passa na frente da casa dele. Então a gente tem esses conflitos, por isso que a região hidrográfica tem que ser bem administrada, né? Esse é o problema dos usos múltiplos da água nos locais de seca, tá bom? E aqui, ó, nessa partezinha rosa, tem aqui Oeiras, cidadezinha bem bonitinha, era a antiga capital, bem bonitinha a cidade. Uma região de semiárido, mas estratégica para ser utilizada por causa do elevado potencial de água subterrânea. E aqui vem um desafio para vocês. Como é que os caras conseguem ter tanta água subterrânea se nem os rios da superfície estão com água? Porque quando chove, chove pouco, mas chove. Quando chove, os rios da superfície enchem, mas aí começa a fazer sol, eles evaporam e pronto. Por que tem tanta água subterrânea? O que vocês acham que pode explicar essa quantidade enorme de água subterrânea aí na região do Parnaíba? Vamos lá, sem pesquisar na internet. Pode falar. Se demorar muito, não vai contar ponto. Faz a pergunta de novo. Hã? Faz a pergunta de novo que travou, professor. Por que tem tanta água subterrânea se nos rios não tem? O que será que acontece? É uma teoria bem zoada, mas eu acho que, tipo, por conta daquele negócio que a gente estudou, da movimentação das placas tectônicas, do mesmo jeito que, tipo, a Terra subiu pra cima, a água, tipo, deu uma brecha e desceu e ficou parada lá. Então, você acha que pode ter brecha nas rochas que faz com que a água desça e fica lá no subterrâneo e os rios sequem? É. Tá. Porque, tipo, vai descendo. É mais ou menos isso. É um pouco do que você falou faz sentido. Não tem a ver com a placa tectônica. Mas sim, a água ela vai descendo. E a água que fica em cima, por ser muito calor, ela evapora. E o resto da água desceu. Justamente a rocha tem algumas fraturas mesmo. Que tipo de rocha então você acha que pode ser aí na região? Putz, agora não sei. Sedimentar. Quem foi que falou? Não vi. Eu não consigo ver. Ah, aqui, Gabriel. Sedimentar. O Piauí, essa parte do Piauí toda aqui, ó, da bacia do Parnaíba, a gente tem grandes quantidades de rochas sedimentares. Então, sempre que chove aqui,
enche um pouco dos rios, tal, só que essa água vai infiltrar. Então a água que fica na superfície, o sol vai evaporar, e por causa da geologia do lugar, dessas rochas sedimentares, elas são bem porosas, a água infiltra. Então você tem muita água subterrânea no Piauí, pouca água em cima, mas muita água embaixo. Isso faz com que o pessoal faça esses poços aqui, ó, esses poços jorrantes, o nome, existem milhares desses poços pelo Piauí, né? Quando você faz um poço desse, você não consegue fechar. A pressão da água é muito grande, então fica jorrando, por isso que chama poço jorrante, ele jorra, né? Até acabar, mas jorra, não acaba, porque tem muita água no subterrâneo, justamente porque se a água está no subterrâneo, é porque as rochas são sedimentares, ou, junto com isso, porque se não for sedimentar é porque as rochas têm bastante fraturas. Rochas muito antigas, rochas magmáticas, metamórficas, que são muito antigas, elas já estão cheias de fratura, cheias de rachadura, e a água consegue entrar também. Tá? Então isso aí. As rochas sedimentares do local fazem com que tenha muito potencial para uso, só que a água está lá embaixo. Então precisa de investimento para isso. Então o governo que faz os investimentos, é investimento público, para tirar essa água do subsolo. E aí fazer um uso múltiplo, né? Que nem aquele açude. É uso para a cidade, é uso para a área rural, é uso para a irrigação, é uso para os animais, é uso para tudo. Tá? Aí tem que tomar cuidado para administrar e não ter esse conflito. Mas é uma característica dessa região muito interessante. Você está no polígono das secas, você não tem água nos rios, mas em compensação, se você cavar um pouco, você já acha. Eu lembro quando eu estava morando lá, e a gente foi com a faculdade fazer uma aula de campo aí para Oeiras, nessa cidadezinha aqui do interior, né? Essa cidadezinha aqui, Oeiras. A gente veio aqui, depois a gente desceu aqui até São Raimundo Nonato, onde tem a Serra da Capivara, que todo mundo devia ir lá visitar a Serra da Capivara. Até para ir de ônibus também, a gente ia, né? E eu lembro de um pessoal fazer uma aposta, um cara ficou sabendo que a gente veio do Ceará, e aí o cara do Piauí fez uma aposta de quem achava água antes, cavando. E aí eles estavam falando, se eu cavar tantos metros eu acho água e tal. Aí o cara do Piauí falou que se ele cavasse só 9 metros, ele achava água já. E no Ceará tem que cavar muito mais, porque a geologia no Piauí ela é muito mais favorável para você achar água subterrânea, justamente pelas rochas sedimentares que acumulam essa umidade quando a umidade cai por lá. Tá bom? Maravilha. Né? Aqui é uma foto de Teresina, só para exemplificar a maior cidade da região. Apesar de ser a maior, tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, tá? A região metropolitana toda, então ela é mais ou menos como se fosse Campinas, tudo bem? Então não chega a ser uma grande capital, tem aquele grande impacto, mas tem o seu impacto também. Passa o rio Parnaíba, passa aí pela capital, esse rio aí no meio da foto é o rio Parnaíba. E é aquela parte que tem uma potencialidade turística até no delta do Parnaíba, né? Não é uma coisa nacionalmente conhecida, mas regionalmente tem bastante turismo aí. Você pode ir lá pegar um barco, eu fui lá, pega um barco, você anda pelos mangues, tal, vai até esse delta, é bem bonito. E aí você tem um pouco de impacto também de esgoto, de população que vai para lá nas altas temporadas. Tá? Beleza, pessoal? Acho que ficamos por aqui, né? São 3h23. Quem sabe a gente não vai com o diário pandêmico para o Ceará. É verdade, olha lá. É verdade. Eu pensei nessa questão do diário pandêmico quando eu estava lá, sabia? Eu pensei mesmo na questão do diário pandêmico, que vocês falaram, entraram em contato lá com a professora. Depois vocês me digam aí o que deu nesse contato. Depois vocês me digam o que aconteceu. Pessoal, então acho que a gente fica por aqui. Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar bala. Se quiser fazer a pergunta, manda ver. Se não quer fazer pergunta, está com vergonha de sair sua pergunta na gravação, não tem problema, manda no WhatsApp depois. A gente conversa. A atividade está lá então até semana que vem. Lembram que é em grupos de até 4 pessoas, tudo bem? Lembram que o importante dessas regiões hidrográficas é você pegar o impacto da água e relacionar com a característica de cada região, tá certo? Eu vou então gravar na aula síncrona da bacia do Rio São Francisco para frente. Hoje mesmo eu boto o link lá para vocês, mais para a noite, tá? E aí, é isso aí. Qualquer dúvida me procurem, se cuidem e em breve nos veremos. Grande abraço para vocês aí. Prazer revê-los.